Olá pessoas, tudo bem? Hoje é dia 5, portanto dia de Projeto Marx aqui no canal Marca Páginas. O único dia que eu não vou usar roxo, todos os dias 5. Hoje eu vou fazer 2 vídeos e vou tratar desses livros aqui, não de todos. O primeiro vídeo vai ser sobre as biografias lançadas pelo Marx, pela Boitempo, agora no mês de maio, em comemoração ao bicentenário do Marx. A primeira, a que eu já li, do Michael Henrich, acho que é Michael Henrich, Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna. Essa é uma biografia que cobre os anos de 1818 até 1841 do Marx. E a segunda, que eu vou passar muito rápido, porque eu ainda não li, embora seja fininha, que é do Marcelo Musto, O Velho Marx, uma biografia de seus últimos anos, de 1881 a 1883. No próximo vídeo, eu vou falar especificamente dos manuscritos filosófico-econômicos do Marx, tá bom? E esses dois aqui estão só de bonitos. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre esse, porque compreende o período da biografia do Henry, e a Sagrada Família é o que eu vou ler depois. Essa biografia aqui, do Michael Henrich, que é a pessoa que vai aparecer aqui na tela, aqui do lado, ela foi lançada mundialmente em maio, mês passado. Aqui no Brasil, a Boitempo lançou no dia 16. E ela chegou super rápido aqui em casa, que eu fiz o pedido pela Amazon. É uma biografia muito boa. Se você ainda não assistiu ao vídeo que a Boitempo compartilhou com uma entrevista, na verdade não é uma entrevista, do autor Michael Henrich, falando sobre a biografia dele, o porquê que ele fez, que é esse vídeo que tá aparecendo aqui, vai lá atrás. Eu vou colocar no final desse vídeo o link para vocês assistirem, que vale muito a pena. Naquele vídeo, extremamente sincero, a meu ver, ele fala bastante sobre o porquê que ele resolveu fazer uma biografia nova sobre Marx, até porque existem mais de 30 biografias no mercado. Desde o começo do século XX, tem vários autores que já fizeram várias biografias. E, segundo ele, o motivo de ele fazer uma agora, em 2018, e vai ter mais 2 volumes ainda além desse, é porque a gente tem acesso a mais informações. E isso fica muito claro aqui. I must say, the existing biographies, they have a lot of mistakes and deficits. A part of these deficits is rooted in the age of these biographies. The oldest are now around 100 years old, and in the meantime we have new information, better information. Em vários momentos do livro, ele faz algumas críticas a outros biógrafos. Mesmo no vídeo lá da Boitempo, ele fala que os biógrafos geralmente se colocam em dois lados opostos. Ou eles são críticos de Marx, então as biografias passam esse tom crítico ao Marx, às obras e à vida dele, ou são pessoas favoráveis ao Marx, e aí geralmente elas deixam de colocar algumas informações que seriam relevantes. Aqui, contudo, não tem essa não. A gente vai ver vários pontos, embora o período da vida do Marx que esteja contemplado neste livro aqui seja curto, que vai desde o nascimento dele até a defesa de doutorado, a apresentação do doutorado e a obtenção do título de doutor em filosofia pela Universidade de Jena. Como o período que ele trata é de certa forma curto, alguns pontos da vida dele são tratados, alguns pontos mais negativos, entre aspas. O vídeo da Boitempo é extremamente interessante e é super bacana a gente ter em mãos um livro e poder ver no site na TV Boitempo, o autor falando por que ele fez, as informações que ele considerou relevantes, o que ele considera relevante, o que não é. Isso é extremamente bacana. De certa forma, o que fica mais evidente a partir daquele vídeo e também da leitura é que isso daqui é um trabalho de pesquisa
gigantesco. Até porque, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei do livro, não existem muitas informações a respeito da juventude do Marx. Foram preservadas apenas uma ou duas cartas que ele trocou com o pai, com a mãe, principalmente com o pai, ao longo desse período, ou seja, até 1841. São poucas as informações que se tem sobre, principalmente sobre a infância dele. Então, como que o autor resolve este problema? E é justamente isso que eu achei genial. Ele vai tratar principalmente da família do Marx e ele vai dar vários contextos, tanto econômicos, que são menores, mas principalmente sociais, de cultura, da Alemanha daquela época. Só para ter uma ilustração para vocês, eu não vou focar, não sei se está focando, mas olha o seguinte, eu tentei fazer um sistema de cores neste livro aqui, porque eu vou fazer mais 2 vídeos sobre ele. As partes azul, os post-its azul que estão espalhados ao longo de todo o livro, são informações sociais, culturais da Alemanha daquela época, não necessariamente sobre Marx. Tem várias coisas interessantíssimas. Eu achei extremamente interessante essa leitura aqui, porque a gente conhece um pouco mais a fundo como era a Alemanha desse período, e não só de 1818 até 1841. Também tem várias informações bem antes e pouquíssimas depois, até porque, né, as depois vai vir nos próximos 2 volumes, obviamente. Contudo, as informações que tem aqui a respeito da sociedade são extremamente valiosas e estão muito bem encaixadas. Por exemplo, ó, por meio das publicações contidas em uma prescrição de 1818, que visava a regulação de vias públicas, é possível conhecer as condições higiênicas e estruturais do período. Olha isso, que legal. Ele vai em informações muito específicas para construir esse contexto social, esse contexto econômico, entre vários outros, e filosófico também, tem, e é super importante aqui, daquela época do Marx, referente ao qual não se tem muita informação. Essas informações da cultura, da sociedade, eu não vou ficar aprofundando muito, porque um dos vídeos que eu quero fazer com base nesse livro é justamente esse ponto, as curiosidades que eu encontrei nele a respeito da sociedade alemã do século XIX. Outra coisa também interessantíssima que tem aqui, que são os post-its mais roxos. Eu fiz em 2 pontos. Aqui são curiosidades que eu achei interessantes sobre a vida do Marx. E aqui são as citações dos livros do Marx, que é também extremamente interessante, porque uma das propostas do autor é justamente tratar tanto da vida quanto da obra do Marx. E isso é o tipo de biografia que eu particularmente adoro, porque assim, não adianta muita coisa a gente ficar sabendo da vida de um autor. E a maioria das biografias que eu li até hoje, que não foram muitas, mas as que eu li geralmente tratam só da vida. E você fica sabendo da vida tal, da vida tal, da vida tal, da vida tal. Tem um autor que eu queria muito ler sobre, que é o Saramago. Porque, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, eu queria muito conseguir entender em que momento da vida dele ele teve um insight para escrever Ensaio sobre a Cegueira, quais são as relações que tem com a vida dele, por aí vai. Esse é o tipo de biografia que eu particularmente gosto e que este livro aqui me satisfez completamente. Não tô fazendo só uma propaganda positiva não, eu tô falando bem do livro porque ele realmente é muito bom. Desde as informações que são colocadas aqui até a forma como elas são apresentadas pra gente. Teve um momento em que eu parei justamente para analisar a estrutura que o autor usa para fazer essas apresentações para nós. E foi justamente no capítulo 2, na parte que fala sobre a Jenny von Westphalen, que é a esposa do Marx. E eu achei uma estrutura bem interessante, porque como ele faz? Ele tenta manter a cronologia ao longo de todo o livro. Ou seja, você começa em 1818 e termina em 1841, quando Marx parte de Berlim e vai para Trier. Então ficou um negócio muito circular. Começou ali, voltou ali. O autor, de certa forma, escolheu uma fase da vida do Marx que, embora a gente não haja muitas informações a respeito da infância, da época da faculdade e por aí vai, ele conseguiu fechar um ciclo, que é um ciclo justamente da formação do Marx e cujas informações são extremamente essenciais.
Quando eu falei pra vocês que não existe informação sobre a infância do Marx e que o Michael Enrich, ele contorna este problema justamente, como eu já disse, falando sobre a sociedade, sobre a família dele. Ele vai fazer uma análise muito boa sobre a mãe do Marx, sobre a família da mãe dele, sobre o pai e a família do pai. Além disso, ele vai fazer o mesmo tipo de procedimento até com os avós do Marx, com o sogro e a família do sogro, com a Jenny, com algumas outras pessoas que foram importantes. Ele traz alguns elementos, algumas informações do Bruno Bauer, do Hegel, Feuerbach, entre vários outras figuras que passaram pela vida do Marx direta ou indiretamente, como é o caso do Hegel, e ele coloca essas informações muito bem encaixadas nessa cronologia. Como eu disse, no caso da Jenny, por exemplo, ele começa com um parágrafo super genérico. Antes de mudar-se para Berlim, Karl regressa a Trier por um período, durante o qual ele e Jenny von Westphalen secretamente, como em geral se afirma na literatura biográfica, teriam um noivado. Esse daqui é a introdução para a parte da Jenny, que é o ponto 2 do capítulo 2. A partir disso, ele volta no tempo para mostrar quando e como Jenny nasceu, a família de Jenny e por aí vai, até voltar em 1836, que é a data do noivado deles. Isso eu achei muito, muito bem construído e super interessante também. Ou seja, as informações que estão aqui, raríssimas vezes, na verdade não consigo lembrar de nenhuma que esteja jogada. Simplesmente jogada assim, vou colocar essa informação, já que eu pesquisei, vou enfiar ela aqui também. Não. O Henrique tem um cuidado, eu percebi ao longo da leitura, um cuidado muito, muito grande com as informações que ele ia colocar. E esse cuidado também fica muito evidente no apêndice e nos outros textos que ele coloca aqui. Lá na página 399 tem justamente um apêndice do próprio Henrique sobre as possibilidades da escrita biográfica hoje, sobre a metodologia em uma biografia de Marx. Como ele revelou pra gente ao longo do livro que várias informações não foram encontradas, não existem hoje em dia, por exemplo, documentos para se consultar sobre a infância do Marx, por aí vai, ele justamente escreve um capítulo, escreve um apêndice com a metodologia para justificar qual a visão de biografia que ele tem, vai vendo, e como ele fez essa pesquisa biográfica para construir a biografia do Marx, para construir este livro e os próximos 2. Isso eu achei sensacional. Além disso, e foi uma coisa que eu fiquei muito contente de ter encontrado nessa edição, e eu não sabia que ia ter, é o texto do Marx, escrito em 1835, que era uma prova que ele fez no final do ensino médio, traçando um paralelo com a nossa educação atual, justamente para entrar na faculdade. Seria praticamente o vestibular para ele entrar na faculdade. Eles tinham que fazer, parece que 3 textos, traduções do latim e do grego, uma redação em alemão e por aí vai. Isso eu vou colocar nas curiosidades no próximo vídeo. E aqui está o texto, Considerações de um rapaz acerca da escolha de uma profissão. Eu achei isso daqui muito bacana, muito... é um preciosismo tanto do autor quanto da Boitempo de ter colocado esse texto aqui, porque é fundamental. Quando a gente pega os livros que a Boitempo publica sobre o Marx e sobre o Engels, tem aqui na biografia, todos eles têm uma cronologia resumida. E todos eles têm informação sobre este escrito. Olha só, para provar para vocês, aqui em 1835 tem justamente: escreve reflexões de um jovem perante a escolha de sua profissão. Presta exame final de bacharelado em Trier. Inscreve-se na Universidade de Bonn. Eu sempre vi isso daqui, até principalmente quando eu tentei fazer uma biografia, uma cronologia das obras do Marx lá no site do canal. E eu sempre tive curiosidade para ver o que Marx escrevia sobre este assunto, sobre como que era a redação. E eu achei sensacional, porque não só tem a redação aqui, tem 1, 2, 3, 4 páginas, que é uma redação bem grande comparada com os moldes de hoje, como também tem a explicação do próprio Henrique sobre o que está quais são os conteúdos desta redação, quais partes
eram muito parecidas com o que ele aprendeu na escola e quais partes Marx já se diferenciava dos outros colegas. Por não ter informações sobre a infância de Marx e sobre o período da faculdade, as informações são poucas na verdade, o autor recorre muitíssimo a cartas de pessoas terceiras e também de pessoas mais próximas ao Marx. Além disso, ele também, o que fica claro aqui, teve acesso às redações de outros alunos dessa época e ao currículo escolar tanto do ensino básico, ensino fundamental e médio, fazendo as comparações, quanto também da faculdade. Neste ponto da faculdade, o que se torna mais interessante ainda é que ele vai traçando alguns perfis, mini perfis dos professores do Marx. E isso também é muito, muito bacana. Então não é simplesmente uma biografia que eu tenho em mãos aqui. É um estudo justamente do nascimento da sociedade moderna. E isso eu acho sensacional, eu achei genial. A gente não fica com informações soltas, como eu já disse, como também a gente tem um panorama do contexto histórico e social no qual Marx cresceu, algumas suposições de quais eram as influências do Marx, por que ele virou ateísta em determinado momento, por que ele se aproximou do hegelianismo. Tem poemas do Marx aqui no meio também, vai vendo, até isso tem. Tem análise desses poemas, o que tinha, qual que era o conteúdo, qual que era a qualidade literária desses poemas ou não. E em vários momentos, o Henry dá umas cutucadas muito fortes em outros biógrafos, mostrando justamente quais deles e em quais momentos esses biógrafos fizeram suposições falhas. Tem alguns pontos que ele fala que alguns autores até só escreveram falácias em algum determinado, referente a uma determinada época do Marx. Sobre a vida de Marx, é muito interessante ver que o Marx cresceu numa família abastada, de certa forma. Ele não fazia parte, o pai dele não fazia parte dos 1% mais ricos de Trier daquela época, da Alemanha daquela época, mas fazia parte dos 10%. O pai do Marx era judeu e se converteu ao protestantismo justamente por ter a consciência de que os judeus eram muito perseguidos naquela época e tinha vários impedimentos relacionados aos judeus, a possibilidade de eles assumirem cargos públicos. O pai dele era um advogado, como eu disse, protestante, e conseguiu juntar uma grana muito bacana. Ou seja, Marx viveu confortável até a faculdade. Na faculdade, ele também viveu confortável, e aí um ponto que o autor coloca algumas características, entre aspas, negativas do Marx. Marx gastava para um caralho, aparentemente. Tanto que a renda dessa família ao longo de um ano era de 1.500 talares, acho que é isso. Porém, Marx gastava metade, 700. Era o quanto a família, o pai dele, Henrik Marx, mandava pra ele 700. Ele gastava para um caralho, e esse ponto negativo é justamente nessa parte. Marx teve algumas tretinhas com o pai, com a mãe, ele se distanciou ao longo de um tempo, um período em que ele teve uma crise meio que intelectual, quando ele larga a poesia e vai pra filosofia de vez, por aí vai. Então, eu particularmente achei que a biografia tende a ser imparcial. Eu não diria que ela é 100% parcial, porque isso é impossível. Porém, ela tende sim à imparcialidade justamente porque o autor não escolhe, eu vou deixar de fora o fato que o Marx gastava bastante, que ele era meio almofadinha, que ele era filhinho de papai. Não, ele coloca aqui também. Então isso eu achei bem bacana. Gente, eu não vou me estender muito, porque eu queria só apresentar pra vocês o quão genial é esta obra aqui e o quão ansioso eu estou para as próximas duas, na verdade, que vão ser lançadas segundo a Boitempo em 2019 e 2020, ano que vem e o próximo. E aí eu te dou uma dica, se você tem um projeto parecido com o meu, de ler as obras do Marx numa sequência cronológica, lê primeiro este livro. Lê primeiro ele, porque daí você vai entender todo o contexto
da vida dele, da formação dele principalmente, e da sociedade em que ele vivia, essa sociedade moderna que se inaugurou, que foi construída de certa forma ao longo da década do século XIX. E aí sim você parte para os próximos. Pra mim ficou muito mais claro algumas questões deste livro aqui depois que eu li este. Então essa é uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês querem fazer esse projeto, começa com esse, aí começa a ler esse daqui. Como o próximo vai ser lançado em 2019, dá pra ir lendo as outras obras, já com um contexto em mente muito melhor do que simplesmente começar a ler as obras do Marx do nada. E aí na hora que ele lançar a próxima, que eu tô curiosíssimo pra saber a época, o período de tempo que ele vai abordar, aí sim a gente vai conseguir ter um panorama bem melhor sobre algumas questões. Por exemplo, a questão judaica, ele começa a tratar aqui, mas não termina, porque não é o momento. Em alguns outros livros também, então vai ficar muito mais fácil entender a partir desta leitura aqui, tá bom? Então eu recomendo muitíssimo, é um livro essencial, eu diria, para quem gosta de Marx, para quem quer entender as obras dele, tá bom? Então é isso, gente. Tchauzinho.